Como último palestrante, nós vamos ouvir o senhor Hudson Alves, chefe do Departamento de Planejamento dos Correios. Tá bom. Sim. Boa tarde, deputada Janete, presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia, senhores deputados, representantes das federações sindicais, demais presentes, dizer que para a gente dos Correios é um prazer estar participando dessa audiência, cuja a pauta é discutir a reestruturação dos Correios, sobretudo na região norte. E já peço desculpas pela ausência do presidente Guilherme Campos. Ele estava em São Paulo até hoje pela manhã. Hoje é reunião de diretoria, além disso ele tinha um compromisso no Ministério. E ele assumiu no final da semana passada e ainda está tomando o pé de toda a situação dos Correios, todas as informações, mas ele pede desculpas por não ter tido a oportunidade de participar neste momento. Eu estou acompanhado também, tendo em vista a relevância do tema, de colegas, representantes de outras áreas aqui dos Correios. O doutor Rodrigo, que representa a vice-presidência de gestão de pessoas, o doutor Ademar, que representa a vice-presidência de encomenda, doutor Fábio, que representa a vice-presidência postal, o doutor Vigílio, que representa a vice-presidência de rede varejo. Nós estamos aqui para responder, enfim, tentar sanar as dúvidas com relação ao novo modelo empresarial, ou a reestruturação dos Correios. Empresa essa, que está em todos os municípios. Nós estamos em mais de 5.600 municípios, mais de 12 mil pontos de atendimento. Uma empresa que nós temos a honra de dizer que nós somos, enquanto pesquisa de confiabilidade, nós somos o segundo, ocupamos o segundo lugar, e dizemos isso com muita honra porque nós temos a grata satisfação de perder apenas pela família. Então, nós perdemos apenas para a família. Entretanto, é uma empresa que está inserida num mercado altamente competitivo e, sobretudo, quando a gente fala do ambiente postal, não só o ambiente nacional como o internacional, existe uma tendência de queda, no cenário postal. Isso é natural e é perceptível quando a gente olha para os números, e olhando para os números atualizados. Então, só para se ter uma ideia, a receita da ICT ela vem crescendo, sim, sem dúvida nenhuma, mas vem crescendo bem abaixo da inflação, e há muitos anos que isso vem acontecendo. Por outro lado, a despesa, ela vem crescendo e, em alguns casos, um pouco acima da inflação. Para se ter uma ideia, nós tínhamos uma representação, nosso gasto com o pessoal, que em 2010 era em torno de 48% da nossa despesa total. Em 2015 ele chega a 70% da nossa despesa total. E quando a gente vê esse comportamento de receita e despesa, ou seja, a receita crescendo menos que a despesa, é natural que num curto, ou dizer um médio prazo, essa situação ela pode se tornar insustentável. E estudando esse cenário, um cenário de certa forma notório, e não só no mercado nacional, mas internacional, é uma tendência de todos os Correios, é uma tendência mundial no mercado de Correios. Em 2014, com o intuito de melhorar o serviço, a qualidade,
porque nós falamos muito aqui em resultados econômico-financeiros, mas é importante lembrar que um dos motivadores da nova estrutura, da reestruturação, é o nosso nível de qualidade. Quando eu disse que a qualidade, ou melhor dizendo, a confiabilidade dos Correios junto à sociedade, né, hoje ainda a gente ocupa o segundo lugar, ou seja, nós perdemos apenas para a família, sem dúvida nenhuma, um dos grandes objetivos, se não o principal objetivo, é manter o atendimento à sociedade e manter essa confiabilidade. Ocorre que, no cenário que os Correios vêm atravessando, sobretudo nos últimos 10 anos, isso, como eu disse, de novo, a parte o cenário de Correios mundial, com a estrutura que a gente que se apresentava, ficava muito claro que a manutenção daquela estrutura poderia inviabilizar o atendimento à sociedade nos níveis de qualidade que os Correios praticavam há uma década atrás. Só para se ter uma ideia, os Correios chegaram a ter nível de qualidade em torno de 98%, 99%. Hoje, em algumas regiões, a gente pratica nível de qualidade abaixo de 85%. Isso não é de fato o desejo de nenhuma gestão dos Correios. Nesse sentido, o novo modelo empresarial, ele veio com o intuito de melhorar essa qualidade e esse atendimento ao público. Ele traz uma vertente de não eliminação da diretoria regional, muito pelo contrário. A proposta do novo modelo, que está implementado, iniciou a implementação, melhor dizendo, em junho do ano passado, a proposta é que o diretor regional ele tenha uma função, de fato, de representação institucional junto aos estados, junto à diretoria, à região, que ele faz a gestão. Ocorre que no modelo anterior, nós tínhamos uma quantidade de nível hierárquico muito grande. Isso, de certa forma, não dava a celeridade que se precisava nas decisões. No novo modelo empresarial, quando ele separa e dá foco para o negócio, ele viabiliza a celeridade dos processos. E, naturalmente, viabilizando a celeridade dos processos, ele atende melhor a sociedade. Então, quando houve a definição de unidade de estratégia de negócio, ou seja, vice-presidência, tratando especificamente de negócio, então, quando a gente fala da vice-presidência de rede varejo, é um foco na nossa rede. Quando fala da vice-presidência de encomenda, é um foco no serviço de encomenda. E esse foco é importante para dar qualidade e para, de certa forma, se inserir no mercado, que é altamente competitivo. E os Correios, de certa forma, ele compete no mercado de forma desigual. As empresas privadas, elas têm a vantagem de ter uma maior celeridade nas suas mutações de estrutura, nas suas entregas em locais optativos, quando nós, de certa forma, nós somos obrigados, por lei, naturalmente, a atender a sociedade de forma geral. Motivo esse que estamos em todos os municípios desse imenso país e atendendo a sociedade. Então, é bom frisar que nesse novo modelo, o diretor regional tem um papel importantíssimo de representação institucional, ele tem toda uma assessoria de comunicação, então em nenhum momento há a definição de extinção do diretor regional ou da diretoria regional. Por outro lado, há sim um foco maior nas operações, um foco na centralização das atividades de suporte, onde nessa centralização das atividades de suporte, a tendência é que a gente não tenha sobreposição de atividades e de atribuições, que é o que acontecia no modelo anterior. Só para se ter uma ideia, se fazia
um exemplo, né? Contabilidade em todos os estados, né? Se fazia pagamentos em todos os estados. E isso você acabava, era muito notório isso, a parte de sobreposição de atividades, atribuições, enquanto a operação sofria, né, os nossos negócios sofriam em função da atividade de suporte. Então, é bom, de novo, né, eu friso que em nenhum momento houve, né, a decisão de se extinguir as diretorias regionais. Elas permanecem, porém, com o papel de representação institucional. As unidades de negócio e as vice-presidentes de suporte, elas têm um foco maior na manutenção da nossa infraestrutura. Por um tempo muito longo, a gente passou com dificuldades na manutenção da nossa infraestrutura. Nos últimos 5 anos, nós passamos a investir acima daquilo que é a depreciação, o que não ocorria há algum tempo. Ou seja, nós investimos mais de 400 milhões de reais por ano nos últimos 5 anos, sobretudo na manutenção e na modernização da nossa infraestrutura, graças a um foco maior, né, das unidades de suporte e de negócio, cada um no seu contexto, com vistas a viabilizar um melhor atendimento e voltar, né, esse é um dos nossos grandes objetivos, voltar àquela qualidade que nós tínhamos há alguns anos atrás. Porque é essa qualidade que garante a confiabilidade, é essa qualidade que garante a manutenção da empresa e, consequentemente, por que não dizer, os resultados, que os resultados positivos retornem, né, como eram há alguns anos atrás. Então, esse é o grande foco, ou seja, voltar à nossa qualidade de alguns anos atrás. Estamos à disposição para perguntas, questionamentos sobre a pauta. Do superávit, do resultado positivo, do lucro. Em 2009, nós fizemos uma provisão, o valor em torno de 790 milhões, relativo a uma dívida que os Correios tinham com a Postales. Como é um valor incerto, né, era uma provisão, a empresa naquela época, os gestores da época, eles foram até o Departamento de Governança das Empresas Estatais, o Ministério do Planejamento, e solicitaram uma abertura na legislação, porque a legislação ela diz o seguinte, que nós distribuímos 25%, aquele 6.404, né, os dividendos mínimos 25%. E a PLR que deveria ser paga é 25% dos dividendos distribuídos, né? E o DEST coloca um limitador. O limitador a ser distribuído dá em torno de 1,07 do lucro, né? Que equivale a 25% dos dividendos. Ocorre que, para a distribuição da PLR, especificamente, tá, desconsiderou-se, houve uma autorização do Ministério do Planejamento, para desconsiderar o valor da provisão de 793 milhões. E o valor distribuído a título de dividendos e PLR incidiu sobre essa soma, ou seja, o 117, que é o lucro que foi demonstrado aqui, mais o valor da provisão, em torno de 793 milhões, que chegaria próximo a 900 milhões. Sobre esse valor que foi calculado, os dividendos e, naturalmente, a PLR, à época, 2009. Como? Agradecemos. Do Ministério do Planejamento, uma autorização do Ministério do Planejamento, à época. Não, foi em 2009. Aí, em 2011, o que ocorreu foi o seguinte, 2011, no momento do exame das contas de 2009, no momento do exame das contas de 11, em 11, no momento do exame das contas de 9 e 10, havia na proposta
na verdade, a proposta era de se capitalizar um valor de em torno de 350 milhões, porque a pauta, como estava a estrutura, eu não tenho os números, mas eu me lembro em torno de 350 milhões, que a Assembleia, que era a primeira Assembleia Geral que ocorreu em 2011, examinando as contas de 9 e 10, ela não autorizou a constituição de uma reserva de investimento, era o que se pedia à época, e além de não autorizar, ele fez o recolhimento desse valor que estava se pedindo como reserva de investimento a título de dividendos. Então, não é dividendos relativo a 2011, esse número não é real. O número que está aqui é um recolhimento de dividendos, mas não relativo a 2011, que foi mostrado aqui. Mas nós temos separado, sem dúvida nenhuma. Encerrado o tempo, agradecemos, senhor Hudson, chefe do Departamento de Planejamento dos Correios.